Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria para nós estarmos juntos para estudarmos a boa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que os estudos aqui trazidos contribuam para a edificação da sua vida. E se você quiser entrar em contato conosco, você poderá fazer isso através dos nossos endereços eletrônicos. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? A doutrina de Deus. Romanos capítulo 11, versos 33 e 34, diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Estamos iniciando nesse trimestre os estudos sobre a doutrina de Deus. Esse é um tema muito importante porque a sua adequada compreensão, ou seja, a compreensão de quem é Deus, dos seus atributos, do seu poder criador e sustentador de todas as coisas, e também da maneira como ele se relaciona com o homem, isso tudo é muito importante e impacta diretamente a nossa vida cristã. O homem por si só, ele é limitado, incapaz de conhecer a Deus, mas é muito bom saber que Deus é quem toma a iniciativa de se revelar ao homem. E ele faz isso, ainda hoje, através das Escrituras Sagradas. Ele se permite ser conhecido por nós. Nesse trimestre, nós vamos enfatizar o estudo sobre a pessoa de Deus, com o objetivo de aprofundarmos o nosso relacionamento com Ele, que é o Criador de todas as coisas. O que só é possível graças à obra redentora de Jesus Cristo. A declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é baseada na Palavra de Deus, apresenta o conceito de Deus como: o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente, onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é o Criador, sustentador, Redentor, Juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Por isso, a Ele devemos todo amor, culto e obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Salmo 34, versos número 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, o caminho para o conhecimento e o relacionamento com Deus é o coração quebrantado. É possível nós termos um relacionamento íntimo com o Senhor. Vamos então mergulhar na sua palavra e visualizar as características e atributos de um Deus que se revela em uma triunidade. Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. E o nosso estudo sobre a doutrina de Deus será norteado pela revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje: Deus é único e eterno. O livro de Êxodo, capítulo 15, versos de 1 a 6, registra o seguinte: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os cobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. O autor desse trecho que nós lemos é Moisés. Aqui ele está exaltando o Senhor que o salvou juntamente com seu povo, livrando-o assim dos seus inimigos. Neste mesmo sentido, nós encontramos o texto de Jeremias, capítulo 10, verso 10, que declara: Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. No texto que lemos de Moisés, ele
ali está respondendo 3 perguntas básicas a respeito do louvor a Deus único e verdadeiro. Primeira, a quem cantarei louvores? Essa é uma reflexão muito pertinente nos dias de hoje, pois nós vivemos um momento muito antropocêntrico. O que é isso? O antropocentrismo é colocar o homem no centro, colocar o homem como a razão principal de tudo. Isso acontece em oposição ao teocentrismo, que é justamente fazer com que Deus esteja no centro, no lugar mais importante, no lugar principal. Então, como eu disse, nós temos vivido um momento muito antropocêntrico. O homem tem estado no centro, até mesmo dentro das nossas convicções religiosas. O homem tem sido celebrado muitas vezes. Isso é um erro. Por exemplo, há muitas canções que exaltam o homem como o mais importante, que versam apenas em satisfazer as vontades humanas, e são canções essas que não exaltam ao Senhor. Todo o nosso louvor deve ser direcionado exclusivamente ao Senhor. Deus deve ser o centro do louvor e da exaltação do nosso culto e também no nosso dia a dia. Salmo de número 115, verso 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Outra pergunta que aquele texto que lemos de Moisés está respondendo é: por que cantarei louvores? São incontáveis os motivos que nós temos para louvar ao Senhor. O texto ele fala de um Deus que triunfa gloriosamente, que age maravilhosamente pelo seu povo, que é a razão do nosso viver, que luta as batalhas e vence por nós, que tem um nome que está acima de todo nome. Ou seja, Deus sempre deve ser o motivo do nosso louvor. E a terceira pergunta é: como cantarei louvores? Nós precisamos declarar especificamente o que o Senhor tem feito e as suas maravilhas. É assim que Moisés está nos ensinando. Queridos, nós não podemos nos esquecer do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Salmo de número 105, verso 5. Lembrem-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Irmãos, que nós possamos somente cantar louvores ao Senhor, que Ele seja o único motivo, a razão do nosso louvor, e que nossa vida em tudo celebre ao Deus único, majestoso, Criador de todas as coisas. A singularidade de Deus é louvada. Êxodo capítulo 15, versos de 7 a 11. Diz assim o texto: em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava: eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei, com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu, afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Deus ele possui atributos que são exclusivos, que o fazem singular em poder, glória e santidade. O texto nos mostra que Deus tem tanto poder que os inimigos são derrubados como palha. Sua força é tão grande que o sopro das suas narinas são capazes de separar as águas. Então, Deus, que é singular, ele age de modo singular, de modo único, mesmo quando parece não haver saída para o seu povo. E esse trecho culmina com mais louvor. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? A supremacia do Deus único sobre todos os povos. Êxodo capítulo 15, versos de 12 a 19. A supremacia do Senhor ela é evidenciada sobre tudo, sobre a natureza, sobre as nações, sobre os reis, e ele faz isso em favor do seu povo. O verso 13 do capítulo 15 de Êxodo declara:
Com o teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à santa habitação. Meus irmãos, o Senhor é o guia do seu povo. Ele vai à frente do seu povo mostrando o caminho. Deixe então o Senhor mostrar o caminho para a tua vida. O Senhor, Ele remiu o seu povo. Ele é quem livra o seu povo, pois o homem, por si só, ele não é capaz de remir a si mesmo. O Senhor, Ele conduz o seu povo. O Senhor, Ele pastoreia o seu rebanho, pois Ele sabe por onde deve conduzir o seu rebanho. Aqui a ideia não é apenas de mostrar o caminho, mas de dar sentido a esse caminho. Êxodo capítulo 15, versos de 15 a 16, diz: os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor, o povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. O Senhor adquiriu o seu povo. Meus irmãos, nós fomos comprados pelo Senhor. Somos um povo adquirido. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De volta a Êxodo, capítulo 15, verso 17, tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Nós temos aqui, então, a ideia de estar plantados, estabelecidos. Plantar aponta para longevidade, estar fixado no solo, possuir raízes profundas, produzir frutos. Estar estabelecido refere-se a algo que é para sempre. Somente Deus, que é eterno, pode estabelecer o seu povo. Êxodo capítulo 15, verso 19. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre ele. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Isso nos mostra que uma das marcas do Senhor é o cuidado com o seu povo. Nós percebemos que Deus, Ele é zeloso, Ele zela pelo seu povo, que ao atravessar o mar, Ele não chegou sequer a molhar os seus pés. Assim, você pode ter segurança mesmo em meio ao caos, pois o Senhor guiou, remiu, conduziu, adquiriu, plantou, estabeleceu e cuidou do seu povo. Ele fez tudo isso pelo seu povo e faz tudo isso por mim, por você. Ainda hoje Ele tem esse mesmo cuidado conosco, porque Deus não muda. Somente o Senhor é solícito com as necessidades do seu povo. Salmo de número 86, versos de 1 a 10. Meus irmãos, todos nós passamos por dificuldades em algum momento. Todos temos necessidade. No Salmo 86, que eu lerei a seguir, Davi, que é o seu escritor, ele faz questão de reconhecer as suas próprias limitações a fim de não perder o foco na total dependência de Deus. Uma necessidade é algo que vai além da nossa capacidade, além do nosso alcance. Elas servem então para nos lembrar que sempre devemos depender de Deus. E nesse salmo nós veremos as ações de Deus para com todos. Mas que ações são essas? Primeiro, Ele age indistintamente. O verso 1 do Salmo 86. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Pobre e necessitado aqui não é uma referência apenas a uma questão econômica ou financeira, mas é uma alusão àqueles que têm necessidade. O Senhor age em favor daqueles que têm necessidade. Atos capítulo 10, verso 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. O Senhor se propõe a responder a todos em suas necessidades indistintamente. E Ele age salvando. Salmo de número 86, verso 2. Guarda a minha vida, pois sou fiel a Ti. Tu és o meu Deus, salva o Teu servo que em Ti confia.
Somente o Senhor, em sua singularidade, ele age para a salvação do homem. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele age com empatia. Empatia é o sentir o que a outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação. Salmo de número 86, verso 3. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. O Senhor ele realmente se importa com as nossas necessidades. Ele age com compaixão. Êxodo capítulo 3, verso 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. E ele age nos dando alegria. Salmo de número 86, verso 4. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Quando a alegria do nosso coração, ela vem do Senhor, ela sempre independerá das circunstâncias. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele age com misericórdia. Verso 5 do Salmo de número 86. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. O Senhor sempre é pronto a perdoar. Para nós, perdoar não é algo fácil, mas a ação do amor de Deus em nós faz do perdão uma ação natural. Deus ele tem prazer em perdoar. Miqueias capítulo 7, verso 18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. E ele age com prontidão. Salmo 86, versos 6 e 7. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia clamarei a ti, pois tu me responderás. Deus está sempre atento ao clamor do seu povo. Assim sendo, mesmo quando ele está em silêncio ou quando diz não, ele está atento ao que o seu povo precisa. O Senhor ele está agindo todo o tempo, pois nada escapa aos olhos do Senhor. Jeremias capítulo 23, 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Aqui eu quero fazer uma breve observação sobre esse texto por haver uma canção de grande notoriedade que muito se assemelha ao texto, mas que ela pode trazer uma interpretação incorreta naqueles que a ouvem. O texto de Jeremias ele fala que Deus é um Deus de perto e também de longe. Aqui nós temos dois conceitos que na teologia chamamos de imanência e transcendência. A imanência e a transcendência são conceitos que vão se referir à relação de Deus com a sua criação. Mas o que é isso? A imanência de Deus, ela significa que ele está presente, que ele está perto da sua criação, agindo ativamente nela e por meio dela. A transcendência de Deus, por sua vez, ela vai significar que ele é um Deus infinitamente superior à sua criação. Nesse sentido, ele é um ser divino e singular. Então, se Deus é ao mesmo tempo imanente e transcendente, ele está perto de nós e também é muito superior a nós que somos sua criação. Então, sendo sabedores que Deus é ao mesmo tempo um Deus de perto e também de longe, nós temos que ter muito cuidado quando nós ouvimos ou até mesmo cantamos algo que é diferente do que a palavra de Deus está nos ensinando. Ele age com singularidade. Salmo de número 86, verso 8. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Não há quem possa fazer o que Deus faz. Suas obras são singulares.
Jeremias capítulo 10, versos 6 e 7, diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Este temor te é devido. Entre os sábios das nações e entre todos os seus reinos não há absolutamente ninguém comparável a ti. Ninguém se compara ao Senhor. E ele age poderosamente. Salmo 86, verso 9. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, glorificarão o teu nome. O Senhor, ele age soberanamente sobre todas as nações. A todas ele governa com o seu poder. Salmo 22, versos 27 e 28 declara: todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa todas as nações. E ele age maravilhosamente. Verso 10 do Salmo de número 86. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Deus faz maravilhas que refletem a sua grandeza e a sua natureza divina. Salmo 113, versos 5 e 6. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Irmãos, Deus é maravilhoso. Uma vida singular para um Deus singular. Salmo de número 86, versos de 11 a 17. Diz assim o texto: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o coração te louvarei, Senhor meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do Sheol. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim. Concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os teus inimigos vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Nesse salmo que estamos lendo, Davi está desejando aprender com o Senhor, andar pelo seu caminho, na sua verdade, ter o coração temente a Deus. Esse também deve ser o desejo do nosso coração, pois se andarmos assim, nós poderemos louvar ao Senhor independente das circunstâncias que vivamos. Graças a Deus pelo seu infinito amor para conosco. E como resposta a esse amor de um Deus singular, eu devo viver uma vida singular que em tudo glorifique e louve a Deus. A singularidade da sabedoria divina. Provérbios capítulo 8, versos de 22 a 30. Diz assim o texto: o Senhor me criou com o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Eu era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua esperança. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Irmãos, o texto de Provérbios é muito precioso. Nele, o autor aqui está utilizando uma linguagem que é muitas vezes alegórica para falar de princípios basilares para a vida humana. Nesse trecho, nós podemos perceber que o autor está personificando a sabedoria, como se ela fosse uma pessoa.
e ela então está contando sobre si. De fato, Deus é sábio e, portanto, Ele cria o mundo com a sua imensa sabedoria, colocando cada coisa em seu devido lugar e preparando tudo para que o homem possa cuidar da obra criada do Senhor. Então, para um viver melhor, o homem precisa da sabedoria que vem de Deus, e isso começa com o temer a Deus. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso nos mostra que uma pessoa, ela mesmo com pouca cultura, ela pode ser uma pessoa muito sábia, se ela for uma pessoa temente a Deus. Ao passo que pessoas com muita cultura adquirida ao longo da vida pode não possuir uma sabedoria divina se não estiver temendo ao Senhor. Tiago capítulo 1, versos número 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós só encontramos a verdadeira sabedoria, que é singular e não há outra igual, quando nós temos um relacionamento pessoal e verdadeiro com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Eu quero te convidar a nós orarmos mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. O meu desejo, ó Pai, é que a cada dia nós possamos caminhar segundo a tua vontade, sendo pessoas sábias, que temem unicamente a ti, que te colocam em primeiro lugar, no centro, que louvam em tudo somente a ti, ó Pai. Pai, eu peço que todos os estudos a partir de hoje, onde nós vamos estudar esse conhecimento, essa revelação que o Senhor tem para nós de si mesmo, sejam norteados por ti, que nós possamos aprender mais de ti e ao final desse período estarmos mais próximos de ti. Essa é a minha oração, eu oro em nome de Jesus. Amém.